Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Foco na Renda. Nesta aula agora a gente vai falar sobre a diversificação e sua importância no mundo dos investimentos. Afinal de contas, por que é tão importante e tanto se fala em diversificar nos investimentos? A ideia principal por trás disso é que a gente não tem certeza do que vai acontecer no dia de amanhã. E ao diversificar, você está diminuindo seus riscos. Então, se trata do velho ditado de não colocar todos os ovos dentro da mesma cesta, pois ao dividir seus investimentos em cestas diferentes, cada cesta tem um risco diferente. Então vamos ver na prática como isso funciona. Nesta aula agora a gente vai ver um pouco sobre a diversificação, como que ela vai funcionar aí na carteira de investimentos. Você tem uma questão do risco dos investimentos, em que você tem um risco diversificável, que é aquele onde a cada ativo que você vai comprando, você vai conseguindo diminuir este risco. E você tem um risco não diversificável, é um risco que atinge todos os seus ativos. Não tem como você se precaver, não tem como você ficar livre desse risco não diversificável. Então, quando você tem apenas um ativo, você teria aí um risco de 100%, porque você só tem aquele ativo e se tiver algum problema com aquele ativo, seu investimento vai sofrer como um todo. A partir do momento que você consegue comprar mais um ativo, você já consegue reduzir esse risco, que seria, a gente está falando aqui do risco diversificável. E assim vai diminuindo essa curva aqui de risco à medida que você vai colocando mais ativos na sua carteira. Porém, chega um momento, geralmente aqui depois dos 12, 16 ativos, entre 12 a 16 ativos, e não consegue mais ter uma redução significativa desse risco diversificável. Ou seja, não adianta você também aumentar em muito esse número de ativos em busca da diversificação. Esse risco não diversificável, a gente está falando de algo mais, de um impacto maior, é uma crise financeira mundial, algum evento que consegue atingir todos os ativos, seja de renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários, todos eles vão sofrer. Então esse aqui você não tem como fugir. E o diversificável, você consegue a partir do momento que você consegue balancear a sua carteira com ativos que performam de formas diferentes em momentos de crise. Então, como a gente viu, você vai ter na diversificação ativos que vão andar de forma diferente. Aqui, por exemplo, a gente teria a renda fixa e a renda variável. Ou seja, você está aqui fazendo aquele velho ditado de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Vamos imaginar que, uma vez que você está dividindo esses ativos em cestas diferentes, se cair uma cesta, as outras duas vão continuar inteiras. Já se você põe todos os ovos numa cesta só, quando essa cesta cai, provavelmente todos os ovos vão quebrar. Então, a importância de ter ativos diferentes, como aqui a renda fixa e a renda variável, que elas andam de forma diferente ao longo do tempo. Muitas vezes, enquanto a renda variável está sofrendo mais, a renda fixa continua em sua trajetória em linha reta. E aí você tem também a diversificação dentro da própria categoria. Dentro da própria renda fixa, você pode diversificar de novo. Ou seja, você vai conseguir diversificar entre títulos públicos e privados. Você vai ter ativos de renda fixa que são mais conservadores. Você vai ter ativos que são mais arriscados. Você vai ter investimentos em bancos de maior porte, que vai te dar mais segurança, enquanto investimentos em bancos menores vão ser mais arriscados. Então você está diversificando de novo dentro da própria categoria renda fixa.
E o mesmo acontece na renda variável. Quando você vai diversificar, que a gente colocou como exemplo ações e fundos imobiliários, você tem como diversificar por setores. Não adianta você querer comprar 10 ações de um mesmo setor. Ou seja, não adianta você comprar 10 ações diferentes, mas que todas são de empresas bancárias. Ou seja, você está em um setor só. Se o setor banco sofrer, toda a sua carteira vai sofrer. Então, o ideal é que você consiga dividir sua carteira em pequenos pedaços e que tenham empresas de setores diferentes, porque talvez o setor bancário está indo mal, mas o setor das elétricas está indo bem, ou o setor de construção está indo mal, mas o setor de bancos está indo bem. Isso vai gerar um equilíbrio em sua carteira. Lembrando que aqui seria o risco diversificável, né? Onde você consegue medir, tentar eliminar alguns riscos aqui. O risco não diversificável geralmente vai atacar todos os setores, não tem como, né? Então, essa aula aí foi só para ter uma abordagem geral sobre a questão da diversificação, essa importância de você estar procurando ativos que vão andar de formas diferentes ao longo da sua trajetória de investidor. Então, até a próxima aula.